Então, bom dia a todo mundo. Obrigado, Sérgio, por ter aceitado esse convite para dar esse seminário para a gente. O professor Sérgio, então, ele é da UFRJ/UF, enfim, um sistema provisório que ele está ali na UF, né? Ele trabalha numa área de física nuclear e veio, então, aqui falar com a gente sobre o trabalho dele. Fique à vontade. A gente pode interromper durante? Fique à vontade. Pelo esse convite, é bem legal falando com pessoas que entendem o que a gente fala. Lá na UF eu tenho químicos, tenho pessoal de matéria condensada, agora o pessoal mais próximo de mim, está uns quilômetros de distância, não sei se são mais próximos. Agradeço esse convite, para vocês também. Eu vou falar, né? Eu fiz uma escolha aqui para apresentar, assim, numa linguagem de responsabilidade com vocês, do pessoal de lá. Eu fiz uma escolha mais bem qualitativa, né? Para colocar mais ideias para vocês. E escolhi, acho que eu tenho umas 3 ou 4 equações novas no caminho todo aqui. E mais ideias. Eu pensei que eu tenho filosofia de que bota diferenças, quem quer discutir, discute depois, em cima da ideia, aí não precisa até fazer a conta. Mas na hora do seminário, enche de conta. Só que quem precisa dela não vai tirar o proveito necessário no curto espaço de tempo, e quem não precisa também não faz diferença. Então, eu foquei a ideia. Então, só para homenagear aqui meus amigos que estão já seguindo, não de partidos quero, mas então, assim, partido da física, né? Todos estão aposentados, tá? Só colaboro com gente velha, espero colaborar com gente nova também. É legal trabalhar sozinho, muito chato. Essas pessoas trabalham, basicamente, o Raul está na metade de mestrado. Meu primeiro trabalho de mestrado foi com o Raul. E depois o pessoal que a Beth Sang, o Roland, que eu conheci, isso nos últimos meses que eu conheci, eu os conheci primeiro lá, estava na França. Tinha 4 físicos nucleares na minha área, no laboratório. Eu que era estudante, assim, tinha outro colega também que estava no serviço militar. Eu que era estudante. A Maricolo foi trabalhar no CERN, essa de lá. Ficou a Sylvie e o Cristiano, o orientador. A Sylvie engravidou. Aí, obviamente, não fez experimental, não teve nada que ele fez. Radiação, então ela saiu fora. O Cristiano assumiu a direção do laboratório. Aí ele chega assim: Sérgio, você, teórico, vai conversar com os experimentais. Eu vou encontrar uma galera de GSI, tu vai ser a ponte dele. Opa, como é que você tem um chefe de fenda e um cabo fleco, entendeu? Eu falei, vamos lá, né? Mas foi ótimo, eu aprendi muito com eles, né? A Belle era muito espirituosa, né? No começo, eu disse assim, você tinha ideia legal para o negócio. Muito bom isso, observação teórica, muito bom, porque a gente não consegue medir isso. Então, eu aprendi muito com eles. Assim, eu de lá da cá, eu gosto muito da área experimental, porque a gente não está no chão, entendeu? Para ser prático. Então, eu leite, o cara sabe muita física, os experimentais de direção aqui. Eu estava ali com as pessoas, mas essas 3 pessoas são, assim, minhas, assim, os pilares da colaboração. Bom, eu também lá naquela época, Boiaco, meu doutorado foi 15 anos depois disso aqui, né? Mas Boiaco só foi um dos primeiros a fazer experimentos de experimentação nuclear. Isso aqui é uma imagem de emissão, uma imagem real do trabalho dele. A citação aqui, não tem super. Isso aqui foi um feixe na placa de produção. O feixe atinge um lado do caminho e eles medem, né? Um núcleo do caminho, e eles medem, né? Os traços fechados pelos diferentes fragmentos. Aí eles têm umas técnicas. É um trabalho artesanal, microscópio. Eles analisam evento a evento, uma coisa assim. Os experimentos deles não tinham mais umas poucas dezenas de eventos. Mas o que tem de muito legal no experimento deles? Principalmente, né, nessa época, a gente detectou isso aqui, até ali pelo meu doutorado, os detectores tinham uma deficiência muito grande, né? Limitação, melhor dizendo, que era o limiar de detecção. As partículas que chegavam a energia muito alta, eles conseguiam distinguir. Aqui não, os limiares aqui é baixíssima a redução. O preço que se pagava aqui qual era? É artesanal. O cara ficava lá em cima, lá com o microscópio, medindo traços, seguindo. Nossa, enquanto no experimento eletrônico você consegue milhões de eventos, eles conseguem analisar algumas poucas dezenas, porque eles brincavam, né, os caras que trabalham aqui, que trabalham bastante bem, com o Sérgio,
ele conhecia os eventos pelo nome. Eles falavam, tá me vendo, eu queria saber todo o nome. Mas o fato é, isso aqui trouxe muita informação, né? Você conseguia ver, o feixe chegava aqui, isso aqui é o carbono, né? 98 do grão, incidindo aqui no milhão de dados. Então, eles têm algumas técnicas para separar, né? De acordo com o que eles mediam aqui, né? Eles sabiam dizer se era prata ou se era bromo, né? Que foi muito atingido, né? Como tem os dois lá no município, não sabem aqui. Mas eles tinham técnica. Acho que o filtro dele já, na hora de separar, ele separava só quando sabia quem era o alvo. E você vê aqui, né? Você tem aqui vários prótons sendo produzidos, tem aqui hélio, berílio, lítio, vários fragmentos, né, maiores, vou mostrar para vocês, né? E a gente foca muito numa coisa que vai aparecer, que eu já botei informação aqui, né? A gente chama de fragmentos de massa intermediária, que são os caras que têm número atômico maior ou igual a 3. Até onde vai, não sei se até onde vai depende muito do corte experimental, normalmente até 15, 20, mas maior ou igual a 3, aí tem que ser um fragmento complexo. Só uma perguntinha, quem não é da área, né? Mas, por exemplo, o traço, quanto mais forte ele é, mais massa a partícula tem, não? Olha, eu sinceramente não sei te dizer como é que identifica as partículas, tá? Eu acho que tem profundidade sim na história, sim. O comprimento você tem a energia, tá? Agora, sim. O alcance, né? Curvatura aqui, eu não sei se eles chegam de curvatura, para mim parece reto, mas escapole no microscópio, então realmente não sei. Aí a curvatura parece bem sutil, né? Assim, daqui é igual. Tem um P ali, suponho que seja um próton, que tem dá para ver uma curvatura. Agora, em geral é reto. Em geral é reto. Obrigado. Eu até fui no François várias vezes e tinha essa tela dos próprios, eu nunca olhei lá, eu ficava só assim, de longe não deixei nada, não quebrava da besteira, não quebrava nada. Aqui, né, eu botei aqui um outro. Eu botei aqui um outro evento aqui, né? Você vê que aqui, olha, só tem o carbono aqui, com a 98 elétrica, que incide aqui, e você tem que ter um padrão aqui, né, de emissão, né, de produtos que saem, que faz a reação, e você vê aqui, mudou um pouquinho a energia, vê que já mudou completamente, até que o grupo de ferro também, principal, continua parecendo lítio, deu oxigênio, mas deu também. Agora o fechamento do lado, né? Eu olhei aqui, o fechamento agora assim. Isso tudo com feixe de carbono 12. Carbono 12, só que mudou foi energia. Aqui eu deixei um pouquinho diferente, também, olha aqui, muito mais coisa aqui, embora a energia seja menor, muito mais fragmentos produzidos. Tá? Por quê, né? Aí tem vários motivos que eu vou discutir aqui, mas a centralidade da provisão é uma das coisas que também faz diferença, porque ele tem como medir diretamente a centralidade, né? Resolução que é isso aqui. O alvo é qual? Desculpa, eu acho que eu perdi. Tá ali. Uhum. Eles conseguem separar o movimento aqui, mas todo legal a gente ver aqui, né? Que dois eventos não são iguais. Tem diferença e, claro, você não controla tudo o que acontece, você não controla a centralidade da colisão, você não controla nem a energia depositada, que eu vou trazer um pouco mais explícito em relação a isso daqui a pouquinho. Aqui tem uma distribuição de carga, né? Eu escrevendo aqui, eu só acho certo, eu falei, vocês não aparece no meu autor, mas a gente trabalhou muito nas reduções com o Jacobson. Eu fui na França original e o Jacobson era da Suécia. A gente trabalhou também junto também, fez umas coisas com eles também, todos dois. Aqui é legal, aqui você tem aqui distribuição aqui separada, né? O oxigênio, que é um experimento, o oxigênio incidindo na prata, separado pela prata e pela bromo. Tá? E energia diferente, 25, 50, 55, 100, 150, 200, mesma coisa dos dois lados. Então as barras de erro são grandes, vou botar aqui representando as barras de erro, são grandes de cada lado, porque você não tem muita estatística, eu falei, umas pouquíssimas dezenas de fragmentos, mas nada de informação. Eles não explicaram aqui, né? Obviamente, eles multiplicaram por fator, né? Para não ficar uma distribuição em cima da outra. Mas o legal aqui é ver como é que evoluiu cada característica da distribuição. Primeiro, elas são muito parecidas nos dois casos. Claro
todos foram observados na junção multiplicativa. Então você observa, né, que a energia baixa, você tem sempre um fragmento grandão e poucos pequenos. Esse tamanho aqui do fragmento grandão vai diminuindo, né, à medida que aumenta a energia, diminuindo, até que uma distribuição exponencial. Aqui no meio do caminho aparece uma lei de potências, que foi o que fez o pessoal, né, que primeiro, assim, vamos botar assim, motivação, né, para esse negócio, assim, poxa, lei de potência, né, a gente vai fazer transição de fase, né, vamos colocar a transição de fase aqui nesse negócio, pessoal para trás. Só que a gente tem vários modelos, né, de não equilíbrio, inclusive, foram feitos, produzindo também distribuições de lei de potência. E aí tem que ter uma chegou a fila, claro, mostrar que o outro cheio quer dizer que não tenha, né? Então se continua procurando. Mas uma grande motivação inicial foi essa. Nessa época aqui, já existia, né, cálculos, alguns modelos. Quando o povo começou a fazer essa medida aqui, em 82, ele não brincava, disse, olha, o único teórico que tinha que preocupar nessa época era o visual, porque o resto, ninguém estava focado nessas colisões aqui. Isso aqui era. E página. Você pega o trabalho do Luiz Borba lá em 30 e alguma coisinha lá, bem pouquinho, ele já falava que se você botasse energia suficiente no núcleo, você poderia observar coisas assim. O cara tinha uma visão assim, impressionante. Mal naquela época, nem Deus não se conhecia direito, o cara tinha essa visão aqui, já que isso poderia ser visto. Bom, e a coisa legal aqui, né, você vê que não tem muita dependência, né, assim, tirando pelo fato do tamanho que são maiores, a cada das distribuições, né, ela não depende muito do que você está botando aqui. Aqui um experimento um pouco mais recente, mais para frente, na 93, estudando rápido aqui dentro. Aqui o Peter Kreutz, né, o pessoal da GSI Aladdin, o Fratal, que é a galera do experimento Aladdin. Eles fizeram aqui várias medidas de ouro incidido em cima de diferentes alvos. Em geral, os preparados são alvos leves, né? Por quê? Como eu falei, o pessoal tinha um problema muito sério naquela época de limiar a tensão. Cara, sabia que chegou uma coisa lá, que chegou, não sei. Eu não sei o que era, sabe? Sentia uma coisinha lá, mas foi identificado. Então as medidas ficavam bastante imprecisas. E esse pessoal da Paladina fez o que eles chamam de cinemática reversa. Você pega e joga um negócio pesadão em cima do levinho, porque o centro de massa vai carregando energia enorme, então todo mundo sabe, basicamente, quando está no centro de massa, e chega mais forte do detetor e não consegue sensibilizar o detetor. Você consegue medir. Os outros não, você coloca o grandão lá, com um pedaço pequenininho em cima, ele bate e sai com energia de energia menor. Então, o que chega do detetor nem sempre é capaz de sensibilizar a ponto dele saber quem era a peça medida. Depois, o resultado, tem vantagem e desvantagem, né? O resultado dessa medida que fizeram medidas muito bacanas. Assim, a primeira, assim, botar assim, o fogo do parquinho, né? A chama da transição de fase foi uma identidade experimental. Já mostro para vocês aqui, eles foram os primeiros caras que chegaram lá encontramos. Mas só foi só o começo da conversa. Vamos chegar lá já. Então, se faz essa Enterprise, o que eles fizeram aqui, né? Jogaram todo a 600 metros, que era a energia do GSI, da linha que eles pegaram, em cima de carbono, no meio cobre, e também chumbo também. Eles queriam ver se fosse parecido, né? Como é que ficaria a coisa. E reparem, aqui eu tenho aqui o Z, né? De cada um deles, e a distribuição do Z. Tá? E tem vários cortes aqui. Que cortes são esses, né? Tem grupos com símbolos diferentes aqui. Eles definiram uma quantidade chamada Zibama, que isso aqui é uma coisa que eles tinham, que eles mediam bem, que era Zibama, todo fragmento tem Z maior ou igual a 2. Então, jogar fora dólar, jogar fora trítio, deutero, jogar tudo isso fora. Agora é só essas caras aqui. Por quê? Esses fragmentos muito levinhos, quanto mais levinho é o cara, mais tendência ele vir para um estado que eles chamam de pré-equilíbrio. Olha, todo mundo escolhido, uma energia grande, até aquilo ali, se é que existe um equilíbrio, foi a transição de fase que foi no equilíbrio, né? Até que existe um equilíbrio, muita coisa aconteceu. Várias coisas foram emitidas, se foi energia de situação que estava emitindo. Então, esses blocos e as coisas muito levinhas, né? Elas tendem a ser muito contaminadas por isso. Então, o pessoal em geral tira isso fora. E também, a dispersão delas angular também é bem grande, como o período experimental lá de medir. Então, definiu esse palco aqui, e fizeram um corte. Pega o evento, né?
todo mundo, quando a soma de toda a carga de gado, eles chamam lá, é menor que 10, entre 10 e 20, e assim foi. E aí fizeram esses diferentes cortes. E o que tem de bacana nisso aqui? Intuitivamente, o que eu espero? Imagina que eu tenho aqui um alvo e um projeto aqui. Se o projeto passa longe aqui, os irmãos que eu vou detectar é isso aqui. Então eu sei que eu peguei um Z-grandão. O outro, né? É um Z-grandão isso aqui, ó. Z-grandão. Aqui, eu estou pegando aqui, ó. Z-grandão grandão. Passa desse bicho, tá legal. Agora, se eu pego aqui com esse barco bem pequenininho, quer dizer o quê? Que eu quebrei esse negócio aqui, um papel de frente em cima, né? Quebrei esse negócio aqui em muitos pedaços. Então, olha só, a inclinação da curva, eu botei mais energia, era diferente. Repara que aqui, por exemplo, eu tenho até fragmento grandão. Aqui, ó, fragmento grandão aqui, grandão. Está começando a subir o grandão. Quanto mais eu desço aqui, menor é o sinal. Então, eu vi aqui, olha, esse fragmento grandão subindo, tem que funcionar aqui. Então, os irmãos se esperavam em função da violência da colisão, que em princípio deveria estar também fortemente correlacionada com a centralidade. Né? Passou longe, não fez nada, só esbarrou, botou um pouco de energia, bateu de cara, botou muita energia dentro. Então, intuitivamente é isso aqui, intuitivamente também. E o bacana é que, mais uma vez, repara que qualitativamente as coisas são iguais para qualquer tipo de projeto que não tem muita diferença. Tá, esse sigma, ele é a probabilidade de detecção? Multiplicidade. Ah, tá. Uma letra que os gostaram usados, então assim. Bom, e aí, né, o que o pessoal vai fazer? Foi correlacionar os irmãos com o maior tamanho de fragmento para ver se essa ideia estava legal. E de fato, você vê, né, olha, quanto menor o irmão, maior é o maior fragmento do seu sistema que está levando. Só que a coisa aí começa a brincadeira, né? Não é uma linha, né? Você tem um porrão aqui. Dá um dano nos irmãos, você pode ter de tudo. Tá? Mas, em geral, você tem, fica mais denso da carga, você tende a ter esse irmão grandão, tem que ser o máximo, tem que ser grande. E a mesma conversa vale, né, para todos os alvos. E você vai em pouco tamanho, né? Inclusive até no caso do chumbo, que é muito parecido com o ouro, né? No tamanho. Bom, outra coisa importante aqui, a multiplicidade de fragmentos de massa intermediária. Isso aqui é uma bem bacana. Isso aqui deu uma mensagem muito legal. E é o seguinte, você vem aqui, né? Se você encaixa esse cálculo como sendo a medida da violência, né? Então, quanto mais violento é, você vê que com pouca violência você produz pouquíssimos fragmentos complexos, né? Um fragmento de massa intermediária, um fragmento que você vai igual a 3. Então, é menor que 15, 20. Ele desconta o grandão. Então, você tem aqui poucos fragmentos, né, de massa complexos, massa intermediária. Você vai aumentando a violência, vai aumentando a superfície. Só chega uma hora que você não passa a cair. Ou seja, se for energia demais aparentemente aqui, caiu. Ou existe uma interpretação também, vou começar a falar para vocês, você nem conseguiu formar um sistema capaz de cair. Bom, como eu disse, né? Quando começou o Papo falava que não tinha muito teórico, né, se preocupava em ser muito forte, ou seja, não tinha gente no vídeo, rapidamente surgiu, claro, opa, pintando os nossos interessantes, somos muito que eu ensino, mas o que existiu, o que deixou as pessoas atiçadas, né, foi com a perspectiva de você observar a transição de fase na matéria nuclear. Por quê? Né? Você pega a equação de estado, né, na matéria do trabalho do Roger Brasil, isso daqui, você vê que essa equação de estado aqui parece muito que a gente encontra, tirando o fato de que a gente gosta de olhar a função da densidade e não do volume, parece muito que se encontra nos livros aí, quando você olha para questões muito avançadas. Então, poxa, se tem um sistema que tem uma equação de estado desse jeito aqui, né, você vai esperar, quando lá tem tensão de fase, você espera encontrar aqui. Você vê a lei de potência, eu não falei a vocês, não, mas aqui, essas distribuições aqui, o Peter filtrou várias distribuições aqui por lei de potência. Aqui tem uma exponencial, no meio caminho aqui, ele passa a lei de potência muito bem aqui. Não foi aqui nesse assunto aqui, porque a lei de potência observada foi usada até fraco no meio caminho. Então, poxa, havia esse início. E aí, eu vou só adiantar uma
mais na frente eu vou falar isso, onde eu vou entrar em detalhe. O pessoal aqui, o Raul, nosso amigo Raul lá, o pessoal do Lisboa, em 85, né? O experimento do Boa foi em 82, em 85, saiu essa previsão aqui do modelo que eu vou falar aqui, do estatístico Copenhague, essa época, tá? Onde você tem aqui a temperatura média de um núcleo, em função da estação que você coloca nele. Você vê que inicialmente você vai seguindo ele, essa curva aqui é uma curva dos gás férreos, vai descendo, vai subindo bonitinho. Chega uma hora que, olha, você. Vamos por enquanto, né? Dizer isso significa constante. Porque isso aqui, né, se você olhar for preciosista, fala, olha só, tem um valor específico negativo aqui, né? O negócio aqui, olha só, como aumentou, a temperatura caiu. Você aumenta a digitação do núcleo e a temperatura cai. Aí você, pô, se ficou negativo. Isso aqui, eu já presenciei brigas ofensivas em conferência, tá? Em particular, Moreto e o Piscão Moreto, que era um telecivo, fiz muito bom, um telecivo, e outra galera lá brigando, assim, muito fervorosamente, quase que religião, porque transição de fase primeira ordem, segunda ordem, você é burro, não burro é você, e assim, então vamos pular essa celeuma aqui, né? Em frente, você vê que, olha só, temperatura constante aqui, né? Você vai dando energia, temperatura constante sugere que você está mudando de fase aqui, de líquido para gás, na fase líquida, a fase gasólica aqui na frente, mudando de líquido para gás, então você quer um cálculo baseado no modelo estatístico Copenhague, o modelo de válvula física dentro lá, bem aqui. E, como eu falei a você, né? O pessoal de acima aqui, morreu, os barris não apagaram. Olha aqui, o pessoal de GSI foi lá, olha, esses caras é um grupo, tá, Ladinho? Esses caras aqui fizeram a primeira vez, fizeram a medida, aqui o mesmo comportamento previsto lá, platou aqui, fase gasosa, fase líquida. E aí, poxa, foi aquela coisa, encontramos, né? Mas... Uma década depois, ou seja, até questão de aparato experimental. Se você pega aquela barra de erro lá, dos primeiros dados, pega o mínimo, com o máximo da barra de erro, é uma constante. Aqui isso é simulação. Tá? Só que é o seguinte, esse tamanho aqui é pequenininho, isso aqui hoje, faço aqui, sei lá, uns poucos segundos naquela época, isso aqui levou horas para fazer. Não foi fácil assim. O Raul, ele virou esse grupo aqui, trabalhando nesse grupo, foi até interessante. O Raul estava com eles, foi trabalhando com o cara lá, que saiu. Não teve um problema, ele saiu, ficou fora. O Raul estava resolvendo. Aqui no seminário, de um aluno do London, do Kim, certo? Que a gente trabalhou com ele muito também, muito amigo da gente. O Kim no seminário falando, poxa, já conseguiu o modelo, estava mais para cá. Eles conseguiam fazer só previsões quantitativas, mas gerar curvas assim, previsões bacanas, não conseguiam fazer, porque eles já conseguiam calcular um número de maneiras que um conjunto de bolinhas pode ser agrupado. Mas calcula isso. É um problema que não é fácil, eficientemente, né? Na grosseria é fácil, mas de uma eficiência não consegue fazer. Aí o Raul foi para casa pensando naquilo, voltou no dia seguinte, botou a sua camisa dele, olha isso aqui, aí o Raul falou, legal, vamos conversar. Aí foi com o Jean dele, fizeram essa previsão. Então a primeira previsão mesmo séria, é a daqui. Fizeram o Dita Cross, por exemplo, tinha um modelo dele lá, o Steve Cooney tinha um modelo também com o Ramo, fizeram um modelo também. Não só fizeram, saíram fora da cultura da vida, mas o Dita Cross estava muito sério. Os grandes concorrentes eram esse modelo daqui e o Dita Cross. Esse aqui, mais palatável, o Dita Cross é muito, assim, força bruta. Aqui tinha mais sério que força bruta. Mas o fato é, houve a previsão, né, lá em 85, 10 anos depois, os caras foram lá medir, conseguiu medir. E foi bacana. Só que, repara, tem várias medidas diferentes, né, que botaram juntos aqui, para conseguir chegar no resultado. E, bom, vamos ver aqui, né? Só uma antecipação, porque há problemas bem sérios aqui, como eu disse. Aqui, então, foi uma guerra religiosa, quando surgiu essa figura aqui. Vamos passar aqui um pouquinho. O que tinha de teoria na época, né? Tinha dinâmica molecular. Dinâmica molecular, o Einstein, né, foi um dos meus pais aqui, chamava de Quantum Molecular Dynamics. Só que de quântico só tinha nome. O Einstein, ele fez aquele negócio para a Alemanha lá, de uma negociação alemã. Ele foi em cima disso aqui. E o azar dele, só, sei lá, a arrogância, deixou o Peter Wink na banca dele. O Peter Wink passou o dele, ele falou, meu irmão, apertou ele, botou no canto da parede, me mostra o que de quântico aqui dentro. Ele tinha um nome. Entendeu?
E aí, bom, o fato era teoria de muitos corpos, capazes de ter várias observadas. E aí, bom, entre outras coisas, o trabalho que eu fiz aqui com o Baldo, foi muito legal, o bicho, toda a galera lá do PCN, né? Que a gente fez o trabalho, a gente foi analisar ouro em ouro essa energia daqui, que dava, olha só, uma distribuição de fragmentos de massa intermediária, 10 fragmentos naquela época, até hoje não me recordo de ter visto uma multiplicidade maior dessa daqui, tá? Foi assim um negócio gigante. 10 fragmentos com Z maior do que 3 numa colisão, foi uma coisa assim fantástica. E o modelo descreveu, batia o modelo estatístico, ele era capaz de prever, né, escala de tempo. Você vê aqui, olha só, aqui tem a densidade média, né, dos núcleos na colisão, em função do tempo aqui. E aí você vê, olha só, começa aqui todo mundo com a densidade média normal, né, aqui dividir com a densidade normal da matéria nuclear. Começa normal, uma fase de compressão, de impacto, comprime, e de repente sofre uma muito rápida expansão, e aí surgem os fragmentos. Vários fragmentos intermediários surgem aqui nessa fase de expansão. Como é que você sabe que você vai identificar esses caras? Fui esperto. Eu fui lá no final, fui na colisão, eu fiz esse cálculo aqui, né? Eu fui lá longe, no tempo, aí identifiquei aqueles fragmentos. Mas sei quem é, segue de volta no tempo, guardei a informação, segue, e fui vendo quando é que eles se juntavam. Inicialmente, tudo estava lá, quando é que eles se juntaram? Se juntaram nessa fase aqui, então tem que ser direitinho o caminho deles. Então, era um modelo capaz de dar informação. É claro que, como tem mecânica quântica na história, você está com a mecânica clássica, você vai dizer que vai ser um marco de fé, né? Acreditar que sai daqui. Mas, o fato era o que tinha. Tá? Logo de cara, que apareceu foi isso daqui. E trazer informação para a gente, em particular isso aqui. O dado experimental para isso, o modelo estatístico para isso, e esse modelo está dando isso aqui também. Falhava em muitas coisas, mas dava essa informação aqui. E mais, né? Vou botar, deixa eu falar bem dele também, que não só mal do Paulo Einstein, não foi importante isso aqui. Distribuição de fragmentos, né? Mas ele sugeria que esse negócio estava em equilíbrio interno. Você vê aqui, é uma distribuição de energia aqui. Se você tem uma distribuição de bolsa em equilíbrio interno, a distribuição de energia dos fragmentos vai te dar linhas assim, nós falamos agora, vai te dar linhas assim, vamos ficar com a raiz aqui, né? Vai te dar linhas de vamos ver, vai te dar linhas retas aqui, vamos ver a região. E aqui, né? Eu tenho aqui a energia cinética e essa distribuição dá essa colisão aqui em neutros, tá? Porque se eu botar a partícula carregada, eu vou até mostrar depois para vocês, tem umas complicações na forma dela, devido à barreira de colombiana e tudo mais, mas aqui o neutro não tem esse problema. Eu botei aqui, olha só que legal, eu tenho a jetinha bonitinha lá, só que eu tenho temperaturas diferentes, né? Dentro do mesmo cálculo. Se eu pego tudo que é neutro que apareceu, dá isso. Se eu pego tudo que só que está na região pequena, me dá isso daqui, que é compatível com isso que observou no modelo estatístico. E isso se entende, né? Como esses caras aqui, como eu falei a vocês, têm emissão de equilíbrio, que o negócio da fase inicial, isso vem de vários processos diferentes, né? Não só da quebra, né? Então isso vem contaminado. Em geral, vou até mostrar para vocês esse espectro aqui. Em geral, isso aqui não é muito usado para medir temperatura de tudo, né? Medir temperatura não é fácil, porque existe termômetro que enfia lá e volta com ele, né? Então, isso aqui não é muito usado para medir temperatura por causa disso. Esses caras, essas distribuições costumam vir contaminadas. Mas vamos focar aqui na qualidade da dinâmica molecular, né? Então, ela prevê, igual esse modelo dinâmico, prevê que aparentemente você consegue atingir um estágio de equilíbrio, porque não é trivial, né? Você fala em equilíbrio, isso chama pequenininho, e falar em temperatura, então, é outra briga também, tem, nossa senhora, mas que a temperatura do sistema tem tão pequenininho como o lucro, né? Só que a grande defesa disso aí está no sistema pequeno, por exemplo, grau de liberdade gigante. Então, esse grau de liberdade, né, pode dar um banho interno. Você tem 10 a 80, leva 100 graus de liberdade dentro. Você vai encontra os estados específicos do que ocupar. Então, se você olha para o subconjunto deles, os demais graus de liberdade ocupam um banho térmico para esses, desse subconjunto. Tá? Bom, então vamos em frente. Aí, olha só, esquece que não vale a pena de conversar, vamos olhar para cá nos dados. Eu tenho aqui oxigênio, molécula de gás, carbono, molécula de gás, molécula de gás, e todo o outro que eu mostrei para vocês agora. Os primeiros de emissão são os dados que o meu amigo fez a justiça deu na época lá, nesse trabalho aqui. E aí você reparte o equilíbrio aqui e os dados. Você vê, olha só, 9.5 a gente observou lá, os dados 9.8. Criptônio, em primeiro de dados, 9.3, 4.4. Agora tem carbono, oxigênio,
observa aqui, né? Solta os olhos aqui. A assimetria dos parceiros envolvidos aqui. Aqui são bem parecidos em tamanho. Aqui igual. Aqui são muito assimétricos. Onde é muito assimétrico? Onde se quer, tá bom? E aí, né, foi a nossa discussão desse trabalho aqui, é que quando você tem essa simetria, o que acontece é que você deposita energia de forma térmica no sistema. Quando você tem os caminhos simétricos parecidos, você comprime muito fortemente. Pega um bloco assim sozinho, joga no outro, ele não vai comprimir nada, ele vai aquecer, ele já vai, parte dele não vai aquecendo. Então a energia se colocou na térmica. Agora você pega couro com ouro, não. A bola batendo, as folhas do central, elas vão se superpor, a densidade dela aumentar muito. Então, dentro de parte da energia, colocar na forma térmica de compressão sobre a pouca energia térmica. O mecanismo de produção de fragmentos não deve ser mais de tudo na matéria da expansão. Quando a gente tem uma expansão rápida, deve ser provocado por isso. E foi assunto também, que trabalhou no banco também, nossa organização foi essa, né? O mecanismo lá é esse, é uma ruptura da matéria ao invés de uma quebra devido à evaporação. Então, nesse caso aqui, né, o fato disso aqui ser clássico e não quântico, né, nesses casos aqui, o preço você paga é muito pequeno, porque ele é pouco contaminado, né, por essa característica dos sistemas quânticos, que é a capacidade térmica dele. Os específicos do sistema quântico são diferentes do líquido de ferro, é bem diferente do líquido de bolsa. Então, as propriedades são bem distintas. E aqui, nesse caso, isso deveria aparecer e cobrando esse preço. E a gente mostrou também no trabalho que a gente fez lá no ensinar aqui, lá, esse cara é um cara interessante. Esse cara ele era da Alemanha Oriental. Ele dizia para o pessoal lá, eu vou fazer relatório sobre vocês, eu não consegui trabalhar com vocês no museu. Aí ele falava, tem que dar alguma informação, senão ele não solta quando sai de lá. Aí nós pegamos o muro, né? Não me solta de lá. Aí eu dava um relatório lá, os caras lá, só que com isso, como houve a unificação da Alemanha, ele ficou meio queimado lá, o pessoal lá, essas pessoas. Falou assim, vamos botar assim, tanto quanto intransigente, não entenderam do cara. E aí eles falou tipo assim, olha, fulano não tem tendências mais dando nada, coisas boas, né? Ele foi dado como colaborador. Ele teve dificuldade de conseguir se manter em emprego na Alemanha. Mas saiu da universidade, fica trabalhando excelente físico, foi trabalhar no privado, lá ficou com relação ao todo mundo, ficou magoado, e aí todo mundo falando para ele, não estou ligado, não estou ligado. Até o dia que eu falei, eu cruzei na escada, eu estava descendo, ele estava subindo, estava descendo, em vez de elevador, eu desci de escada, uma sacola já não. Eu falei, rápido, vamos almoçar? Ele não deixa já, ele está indo embora. Não, vamos já. Foi a última vez que foi rápido, foi na escada, voltou lá. Ele não tem nem esse tipo de risco, foi embora. Agora. Bom, então, isso é uma questão que diferente, né? Pegou um modelo estatístico do PNA, onde eu posso colocar lá dentro propriedades de um líquido de ferro mesmo dentro, tá? E aqui, ó, esse cálculo aqui eu mostro que a multiplicidade de frequências de massa intermediária, a função da energia, dá esse número aqui que a gente escolheu lá, por motivo do também ao caso. Se eu mexo na necessidade de estados dele, de tal que eu aproximo, julgo muito isso para ficar clássico, né? Entendendo o limite clássico, olha o que acontece com a multiplicidade de frequências de massa intermediária. Ela explica. Por quê? Sistemas clássicos não conseguem produzir tanto frequência de massa intermediária. Então, é o caso que você cita, né? Tecnicamente, o sistema clássico, no caso da dinâmica molecular, você paga o pedágio, né? De você emitir muito fragmento levinho e poucos fragmentos de massa intermediária. Então, isso aqui foi assim, eu creio não foi o último, não foi um dos poucos. Eu fiz os dois três trabalhos que eu dinâmica molecular ali em diante, porque eu falei, isso aqui é bonitinho, mas é errado, não é legal. Vamos compartilhar uma para outra, né? Mas eu reconheço que tem o seu papel, algumas coisas descrevem, mas não é na teoria por causa disso. Falta a mecânica quântica dentro. Aí, bom, Fraude Maia fez que chamamos o fenômeno de molécula elétrica, nós chamamos de Fraude Maia de molécula elétrica. Fraude Maia era um cara que tinha um ego nessa sala aqui, não cabia nem ele com o ego dele junto, a esqueci dos dois. Nossa Senhora, Fraude Maia era complicado esse jeito. Mas ele fez um modelo onde ele colocou lá dentro, né? Mecânica quântica da dinâmica molecular, onde ele botou lá e passou os códigos. Ele falou, poxa, então o cara é gênio. Ele resolveu pelos muitos corpos, né? Ele tem problemas de muitos corpos
fora do equilíbrio, né? Nos estados iniciais, e pode. O cara resolveu isso? Não, resolveu lá, porque ele fez uma observação, pode manipular. Ele foi lá, restringiu o tipo de função de onda que podia ser, doutor Alcianos. Então, ele fez um cálculo quântico, princípio variacional, não sei o que, tem as equações, mas os pacotes não sendo cada núcleo, cada padrão associado a um pacote de onda oceano. Antes simetrizava aquilo, então ele botava estatística dentro dos cartinhos lá dentro, e aí foi em frente. Muito bom. Foi assim, ó. Você vai lá, a previsão dele aqui. Temperatura de licitação, olha que bacana aqui, compara com o pessoal que teve lá. Fantástico. Qual é o grande problema disso, né? Aqui, ó. Isso não é nada, não. Olha que tamanho do sistema visualizado. Repara, os dados aqui, eles são ordens de grandeza acima. Aqui eu tenho quase 400 milhões, aqui eu tenho 25, 24 milhões. E isso aqui cresce gigante, que é o crescimento de tempo computacional. Então, eles não conseguem tratar sistemas muito grandes. E mais do que isso, né? Para produzir, você comparar várias correlações de carga, você observa, não basta você olhar várias correlações, várias coisas, você tem muito evento. Ele não consegue fazer muito evento, né? O tempo de cálculo gigante. Então, isso aqui foi claro, foi uma demonstração assim, cabal de você ter esse efeito, né? Da aula específica que é importante, mas infelizmente não dá e não é uma ferramenta para se fazer a gente cavalo, para estudar o sistema como todo. Aí veio o pessoal da japonesa simplificar, pegar isso aqui e olha só, vamos simplificar, mantém tudo que foi mais feito, mas congela os pacotes, para falar duas congeladas. Aí ficou muito em termos de tempo de execução, e aí eles conseguiram fazer, e tem resultados muito bons, tá? Consegue estatística melhor. Perdi um pouco de tempo, muito mais rápido. Já vai falar as coisinhas da parte do um pouquinho. Bom, fez muito sucesso, trabalhei bastante assim também, foi a aproximação de Boltzmann do Eulenberg, que é uma aproximação por travessão semi-clássica da rádio forte. Tá? Tem limitações, né? Você fazer correlação, tem uma distribuição do corpo, para você fazer correlações com os corpos, você vê que já está mais prejudicado, né? E a implementação também desse negócio não é fácil, não. Eu falei que tinha poucas equações, uma está aqui. É isso aqui que tem que resolver. Você tem uma equação integral diferencial, eu tenho aqui espaço de posição no momento, então eu tenho aqui 6 dimensões, uma malha 6 dimensões. Esse termo aqui, o termo de colisão aqui, é um termo que envolve a integral aqui, o 3 variáveis aqui, mas só que tem o delta, uma delta de movimento, uma delta de energia aqui, então há uma integral aqui no quinto aqui, para cada ponto, ou seja, eu tenho que conseguir com N a 9. Né? Ora, 6 ou N a 11, né? 5 daqui, 6 daqui. E aí, olha só, fiz uma estatística assim no bloco aqui, pega aqui o Franzia, que é o melhor que tem hoje em dia, né? Um hexaflop, vai ao colete, levaria 32 milhões de anos para fazer um cálculo desse aqui. Estou tirando fora a complicação que é resolver isso aqui numericamente, esse tipo de equação aqui. Né? Quem está acostumado a resolver equação de numérica de fluido, sabe o que é isso. Eu, na minha ingenuidade no doutorado, tive uma ideia para esse problema aqui, peguei e falei, legal, isso aqui eu posso arrumar, ter uma equação de continuidade, numérico, arregacei as mãos e fui lá. Né? Eu passei um mês apanhando, eu não dormia, eu cheguei um dia na sala do orientador e falei, pô, Cristiano, eu sou burro, cara, eu desisto, não consigo fazer isso funcionar. Aí ele me mostra aí, ele olhou assim, reclinou na cadeira e falou, cara, você tem dezenas de milhares de pessoas. Aí eu fui ver, garantir, pega um negócio de continuidade, garantir que a densidade é positiva, é um problema seríssimo. Gastando linearidade, mas tem densidade negativa. Aí você tenta consertar de um lado, estraga do outro. Aí, bom, ou seja, resumindo, só em operações de hoje, se eu conseguisse fazer, só para resolver isso daqui, de comer 32 milhões de anos. Então, para resolver isso daqui, você faz métodos aproximadíssimos, né? Você bota lá e dá coisa legal, consistente com outras coisas, mas você não está fazendo esse mesmo problema aqui. E o pessoal, depois da limitação, o pessoal levantou, né? Tentar botar a gente no bolso para não ajudar, que é colocar, levar em conta flutuações na distribuição, na ocupação do espaço de fase, né? Que complica ainda mais esse negócio aqui. Tem que já tinha imagens, isso aqui não vai ter detalhes aqui, senão a gente está muito tempo. Vou mostrar aqui o cálculo que eu fiz, vou até recorrer a ele várias vezes. Tá? É um cálculo que eu fiz com o orientador, foi. Até a minha motivação não foi nem essa, que eu estou usando agora aqui, eu já estou na frente falando
falando em relação a vocês. Uma colisão aqui de criptônio em ouro, esse método do canhão. Aqui eu tenho a colisão se passando aqui, a gente tem um plano de reação, né? Vou definir esse plano aqui. Então, estou olhando esse plano junto de vinho aqui, colidindo aqui. E aqui eu peguei uma colisão central, não, o plano de impacto aqui, nosso primeiro é 2 planos de impacto aqui. É central de impacto 2. Então, o que você vê aqui, né? Aquela conversa que a gente teve lá atrás, deixa eu puxar até agora, a dinâmica molecular. Os núcleos se aproximam, tem uma fase que a gente não compreende. Como ele está presando na frontal, tem uma região aqui onde se superpõe, então a densidade sobe, se segue uma rápida expansão, pode ver, até 60, então uma expansão muito rápida, e uma fase, e logo em seguida a diferença vai aparecer aqui. Segue a diferença aparecer. Bacana que tem uma região de espectadores, né? Eles ficam basicamente só olhando o que acontece lá. Quem participa da festa mesmo, essa região onde houve superposição, os outros ficam ali mais na deles. Então, quer dizer, essa aproximação ela é capaz de produzir fragmentos, né? Embora médios. Se eu tenho de um evento para o outro, se o rótulo depois mudando um pouquinho algumas coisas, tem distribuições diferentes, é por razões numéricas, não físicas. Tá? E não preciso dizer que, ao simplificar, todas as simplificações que não tem detalhe que o faz para chegar em algo factível, só que na época levei 15 dias de CPU para fazer o seu. Hoje eu levaria muito menos. Nossa. Mas, ainda assim, né, se eu cheguei a conseguir fazer isso daqui, eu sacrifiquei muita física e nela, seguramente, a valor específico. Tá? Então, finalmente, chegou onde eu queria chegar, é que o buscar de dar mais sucesso no modelo estatístico. Como eu falei, tem dois grandes modelos estatísticos na história, que é o modelo de Copenhague e o Gross. O Gross, que faleceu um tempo atrás, assim como o Bob também fazendo uma coisa nesse tempo, quando faleceu eu trabalhava no centro militar, né? Estava mais com o Bob, trabalhava no centro militar nessa época, e foi uma época que o Bob quis assinar o tratado de não proliferação. Não sei, não tem como ver naquela época, mas eu não assinava. Eu cheguei para trabalhar, era um trabalho civil no centro militar, mas você não chegava lá assim, com no bolso. Foi meses de investigação sobre limites, se eu podia entrar, me escolher só, não sei o quê. Um dia me deram uma permissão para entrar, quando você chegava lá, se você fosse de carro, tinha que se identificar, aquela chave, fosse de ônibus, tinha que ser os ônibus deles. Aí você chegava assim, uma espécie de curral, onde tinha segurança lá te olhando lá, crachá, e você passava. Um belo dia eu cheguei lá, o cara do crachá tomou, veio comigo aqui, como é que é esse negócio aí? Que tá vendo aqui? Nem pegaram um lápis, nem mesmo de pegar. Botaram no caixote, vai embora, somos daqui. Ele liguei pro meu orientador, aí ele falou: ó, o Brasil não quer essa taxa de proliferação, isso não é bem-vindo aqui. Aí eu fui para Copenhague, para Copenhague, eu fiquei trabalhando com o Bono falou assim: ele lembra do Raco, do Schultz, né? Eu estava almoçando, né? Eu estava almoçando com o Kim, o Bono também não sabia. Aí ele foi uma hora para a minha cara e falou assim: olha só, temos um esquema aqui. Aí o Bono falou: espiões são muito inteligentes, deixa comigo, manda pra cá. Quanto mais aqui, melhor. Aí quando eles foram deixar, eu falei: vamos subir. Fui na sala dele, no telefone, ligou para o espião e falou: olha só, o tempo que ele precisar, ele fica trabalhando comigo aqui, eu pago ele aqui, não tem problema. Se você concordar, a gente vai dar um acordo lá, eu podia ficar lá, e lá fiquei vários meses na jornada para lá. Foi quando eu trabalhei com o Bono, foi muito bom. Até agradecer o Bono, foi muito legal também. Bom, então vamos lá, o modelo estatístico aqui, qual é a ideia do modelo de Copenhague? Você tem uma fase, como eu mostrei você, vem dois grupos colhidos, um pedaço lá fica tipo só observando uma parte onde realmente tem energia, aí você tem uma fase ali onde tem a quebra, aparecem bolhas no caminho, lembra quando eu botei, vou trazer de volta vocês aqui, ó, aparecem umas bolhas no caminho, você tem lugares de densidade baixa, né? Fragmentos aparecem aqui. Isso aqui, vai mudando na frente, aparece de fato os fragmentos finais. Então, essa é a ideia. E o modelo estatístico, essa fase aqui, ele demora. Ele parte do princípio, seja isso. E aí, vamos ver como é que está esses fragmentos aí, depois que você chegou aqui e disse que apareceu. E, claro, né, que tem aqui uma. Todo mundo que trabalha com estatística modelagem numérica fala: me dá um conjunto de padrões suficiente
que eu te faço um elefante, um rabinho, um trombinho, o que você quiser, né? É o caso aqui. A gente tem muitos parâmetros dentro da história aqui, né? Como, por exemplo, volume. Qual é o volume que esse negócio que eu faço for formado? A energia, excitação ou temperatura dos dois, escolhe o que você quer aqui. Né? E qual é o número atômico, o número de massa? E mais do que isso, né, como eu botei aqui, mas como é que está essa partilha de energia aqui? Quando foi para a expansão radial? Quando foi para a energia térmica? Da rotação? O teu trabalho do Rio mostrou lá como influencia a coisa molecular. Que a rotação influencia drasticamente, né, o destino da coisa. Então tem muito parâmetro na sua história aqui que a gente não controla. O que se faz na prática mesmo? Você vai lá, dá um conjunto de dados experimentais, ajusta isso aqui para poder reproduzir os dados. E claro, você ajusta uma parte dos dados e vê se o resto das demais medidas, né, são razoáveis. E aí, bom, o que a gente faz aqui então? Para discutir estatística, a gente calcula a energia livre real, mas o termo cinético aqui, os experimentos aqui dentro, calcula a energia colombiana, que é um problema também calcular isso aqui, porque você precisa de milhões, dezenas de milhões de eventos para fazer. Já falo para vocês, eu explico melhor o que é isso aqui. Então tem que ser algo muito eficiente, não são aproximações bem grandes disso aqui. Energia de ligação dos fragmentos, você fala, muito fácil, não é tão fácil não. Porque olha, eu desenhei algo assim bastante pitoresco mesmo, né? Os fragmentos não estão bonitinhos, não estão bem deformados, qual é a energia de ligação desse cara aqui? E eles estão interagindo. A gente joga fora um monte de coisa aqui, faz várias aproximações. E a mesma coisa vai na energia interna dos fragmentos. Isso aqui, então, é muito difícil. O que a gente conhece assim, com algumas aproximações, com rato fora, as coisas assim, você conhece em baixa energia. Então, o contínuo é uma coisa de louco, a gente não sabe modelar isso. Se soubesse modelar o contínuo, eu seria feliz. O contínuo é muito difícil de modelar. Então, aqui tem, né, várias hipóteses que se faz, a gente aprende muito nos dados, né? Vai ser bacana, né? Para escrever os dados, tem que botar muita física aqui dentro, aprender muita coisa, mas a gente também, mas o fato que a gente tem aqui uma ferramenta, né, que dá uma densidade de estados, que parte dela a gente conhece, como vocês já parte conhece, parte a gente modela, aí a gente tira a energia livre, e da energia livre a gente vem, acha a entropia, achou a entropia, tem um peso estatístico, você calcular, né, observar o que quiser. Só que isso falar é fácil. Isso aqui, né, dado esse conjunto aqui, vamos pensar aqui nessa estrutura, dado A0, bota aqui, A0 menos Z0 neutro, Z0 glaucos. Quais são as maneiras possíveis que eu tenho de sair daqui? Tudo é possível aqui dentro, desde que seja acessível no espaço de fase ao lado da energia. E quanto maior a energia, maior o volume do espaço de fase acessível, né? Então, olha só, uma estimativa simples aqui, que o Kim fez, não botei referência no trabalho do Kim Snapper. Ele pegou aqui um sistema pequeno, que também não botou o tamanho não, mas são 110 toleranças, se não me engano, exatamente. Aí você vê aqui, com 50, A igual a 50, 110 eu nem botei, tinha um som, não botei na tabela. O A do sistema, do de massa, e se você considerar todo mundo igual. Então, de quantas maneiras possíveis você pode gerar ferramentas aqui? Só pensando só na divisão de taxa de limite. Tá? Com 10 tem 42, até com 50 tem 200 mil. Agora, se você vem aqui e considera que metade é pop e metade é neutro, olha aqui, estou falando aqui só já em 200, em 12 milhões, né? 13 milhões de possivelmente. Aí você, lembra dos 50 aqui, mas eu estou interessado em 400. Vê de 10 para 50, como cresceu isso aqui? Eu estou interessado em 400. Nossa Senhora, você não calcula isso aqui, isso aqui é calculável. O que se faz é um cálculo de carro. Você tem que ir lá, pegar as frações mais importantes, porque senão, e rezar para que tenha uma de domínio de tudo, né? Se você passa o mês inteiro calculando, o teu azar não pegou justamente aquela que era importante, né? Aí ela ficou de fora e ela tem um peso grande. Então, é algo que não é assim trivial, mas é da atenção essa curva. Vê aqui, ó, a temperatura se calcula dessa maneira, botei a registração do sistema, calculou a temperatura e chegou lá. E isso aqui, né, foi o que deu lá, olha, bonitinho lá, a comparação com
com os dados. Legal, acaba a férias, né? Não, aí começou o pessoal do Texas, a Covix, a companhia, fazendo várias medidas, em vários sistemas diferentes. Não medida. Aí olha só como tem uma distribuição de fragmentos aqui e várias curvas calóricas podem ser passadas aqui. Aí eles fizeram essa brincadeira, separando o tamanho. Repara, olha só, o platô aqui, o platô para aqui, tem platô aqui, tem platô, todos os gostos aí, de acordo com a faixa de tamanho que se considera lá da fonte. Eles pegaram, foi na medida lá, nos dados, eles conseguiram ver qual era, por alguns critérios, identificar qual era a fonte que quebrou, eles chamam de fonte, aquele sistema que virava lá, que quebrou. Aí eles foram lá e foram identificando lá as fontes calóricas correspondentes aos diferentes tamanhos. E essas curvas aqui, por exemplo, essas horizontais aqui, são uma referência, um trabalho do Boncho e Voltan, da década de 80, um trabalho muito legal, sobre temperatura limite do grupo. Um grupo não aguenta porque a temperatura se coloca dele. Tem duas coisas que devem ter de jogo aí. É uma que se você botar muita temperatura, você vaporiza ele, para vaporizar, ele não tem mais grupo mais. Mas muito antes disso, a temperatura bem mais baixa fica instável por limitações da energia de superfície colombiana. Que você, a energia colombiana não é uma coisa fora, a superfície segura o cara ali, mas quando você começa a aquecer esse cara aqui, você chega uma hora, a gente está no cálculo de foco, chega uma hora que a solução desaparece. Eu fiz esses cálculos aqui, eu fiz tanto rato de foco como Thomas Ferro, vou mostrar para vocês em seguida aqui, discutir isso aqui mesmo, né? E o Thomas Ferro é um rato de foco de cobre. Eu prefiro pegar o Thomas Ferro com razões, não tem um caso aqui, eu fiz dois cálculos, um rato de foco com o Thomas Ferro. E chega uma hora que desaparece a solução, ele fica estável, você não consegue mais criar um núcleo estável para dar a temperatura. E aqui está marcado aqui, né? Essas temperaturas que variam de acordo com o tamanho do sistema. Então, se você, na hora de medir, se você não consegue medir, né, ter certeza, isso aqui são estimativas, sabe? Você não mede tudo. Quando você mede essas medidas que fazem, né, até as emissões, os que eles medem, em geral, carga. Mas o pessoal não está medindo o neutro. Então, o ponto de massa foi naquilo ali. Você não tem, você perde coisa. E tem certeza, né, no de massa que você mede, os fragmentos, a carga é melhor definida do que o número de massa, exceto os mais levinhos. Bom, então você não tem certeza disso. Tem coisa que você perde, né? Tem um buraco, o feixe e o feixe sai. O detetor em volta. Então, você tem massa, você perde ali. Você não mede a massa toda. Então, esses tamanhos, né? As incertezas são grandes. O pessoal do Hidro, como mostrou o caso aqui, fez medidas, né, que são mais completas, mas mesmo assim, não vou discutir não, há algumas limitações também. Bom, então eu fiz o mesmo cálculo aqui, botando a minha energia livre lá, eu fiz um cálculo considerando a mesma coisa que o Boncho e o Voltan fizeram, né? Eu produzi energia livre, a parte interna da licitação, né, a partir de um cálculo mais ferro. Poderia ser parte de foco também, eu falei razões práticas, eu preferi pegar Thomas Ferro. Eu fiz os dois, estava a mesma coisa, aí eu peguei o Thomas Ferro e botei lá. Então você vê, pessoal, essa curva aqui vermelha aqui seria a curva normal, tá? Do modelo estatístico, mas o pretinho é quando coloca o Thomas Ferro, que aparece um platô aqui, de fato o pessoal já foi. E esse platô depende não só da massa, mas também da interação que você coloca lá. Então tem aí uma conversa aí, né, que a gente olha, muita incerteza, como eu disse, né, teve toda uma CD, uma PCD, diante disso que você vai ter calor específico negativo aqui, quando está negativo, não tem sentido uma parte de memória aqui. Com muita sorte você também matou, mas não nada que isso, né? Gerou muita briga esse negócio. E aí, bom, só para resumir, né? Tem de importante aqui, centralidade da colisão, para discutir o evento. A composição, né? A e C da fonte, vai pegar. A energia, né? O que você coloca em termos de energia coletiva, né? Disposição, rotação, térmica, e a temperatura ou a energia que está depositada lá, né? E a densidade de quebra. Eu ilustro aqui a densidade de quebra aqui, essa diferença aqui, né? Você vê que a escala do platô tem 0,5 metros mais ou menos. Aqui eu estou mostrando a temperatura em função da legislação, num cálculo estatístico. Deixa eu pegar aqui a pensamento. E aqui você vê aqui que eu fixei a densidade de quebra. Então a temperatura sai aqui de
pouco mais de 4, vai até quase 6,5. Aqui eu fiz o mesmo cálculo, só que aqui eu estou fazendo o quê? Estou fixando a gestação, estou variando a necessidade de quebra. Eu tenho a mesma variação. Então, uma curva, teoricamente, se eu faço um cálculo teórico honesto, levando em conta aquela mistura, eu vou ter um borrão de escala também. Então, nem teoricamente, eu sou capaz também de chegar lá e dizer, ó, é isso aqui. Tá? Repara que eu tenho só um contraste do lado aqui. Se eu faço um cálculo honesto aqui, né, eu teria um borrão também igual ao experimento. Então, a situação teórica não é muito fácil, não. E segundo a Mary Segue, uma experimental assim, de primeiríssima linha, ela fala que eu vou conversar com vocês sobre temperatura, medir energia. Uma vez eu fui conversar com a Mary sobre isso, ela falou, Sérgio, se você está infeliz em dia de temperatura, nem pense em falar em legislação, é muito mais traiçoeira ainda. Temperatura, como mostrar para você, é traiçoeira. Legislação, então, ou seja, eu tenho barra de erro aqui na horizontal e vertical. Por isso que tem muito que se fazer nesse negócio, tem muito trabalho dentro dele. Só para mostrar aqui, voltar aqui rapidamente, né, a importância do plano de impacto, com a colisão frontal aqui do torno, o outro aqui com 2 metros. Eu mostrei assim da boca, mostrei a boca para vocês. A diferença aqui é que eu estou mostrando para vocês aqui uma colisão. Aqui eu tenho a colisão no plano de reação, eu tenho um plano perpendicular ao plano de reação. Então, mesmo tempo, porém com um plano luminoso. A minha ideia qual era? Era mostrar o surgimento de uma bolha no produto. Foi uma época que foi assim, uma coisa assim, um amigo meu, esse caso do ar, no mestrado, ele fez um trabalho com Thomas Ferri, com simetria esférica, ele mostrou o meu orientador Pression também. Esse trabalho de Pression ficou assim, ele não testou inicialmente. O pessoal, o caso do Bar tinha feito, é difícil, simultaneamente, foi engraçado. Ele fez no Brasil um trabalho com as férias da revista, e ele recebeu a bronca do Heffer falando: um núcleo não é uma cebola para ficar louco e descascando, né? Uma bronca do Heffer. Acabou indo para em outro lugar, o Heffer aceitou e elogiou o trabalho também. E o Cristiano tinha feito alguns anos antes também, o cálculo do Thomas Ferri mostrava a mesma coisa. Eu achei que o Cristiano, olha aqui, ó, meu cálculo virou aqui, ó, em 3 dimensões, olha só como é que sai daqui. Ele não é possível, é colisão, tá ali, ó. É só a bolha do meio lá. E aí o pessoal da revista também, o Wolf Bauer, também fez um modelo. Isso deu uma briga na época polêmica interessante. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é a diferença, né? Que tem um plano de impacto. Como o plano de impacto é relevante qualitativamente. Então a bolha que apareceu aqui, a quantidade de fragmentos que aparece no final é diferente do que aparece quando está na colisão. Só um pouquinho só do nudez da realidade. Tá? E então você vê que é bem diferente o corretivo. Vou avançar aqui. Só muito rápido aqui, só para mostrar que não é fácil você selecionar plano de impacto experimentalmente. Você pode dar coisas correlatas com energia transversa. Você vê que tem, quanto maior a energia transversa, bateu de frente, tendência faz barulho aqui, sobe, espalha, né? Quando a energia transversa é muito grande, só que há essa tendência, mas com um borrão enorme. Tá? E aqui eu vou pular isso aqui, eu estou mostrando a vocês que tinha aqui outras variáveis que você pode correlacionar também, mas tudo com borrão. Para selecionar essa realidade é muito difícil. Vou pular isso aqui para a gente poder almoçar. Eu já estou no final do trajeto, quando me interessa mesmo. E aí terminamos. Ops, aqui, deixa eu só fechar aqui. E aqui eu tenho mostrando para vocês como aquele cálculo que eu fiz lá atrás, que foi a massa intermediária em função do plano de impacto, isso que medido experimentalmente na média. Então você vê que, olha, muito central, você bota muita energia dos nada, só que pequenininho, tem um lugar ótimo, você bota energia aqui, produz bastante, e quando você botando energia, diminui energia, você não produz nada, mesmo praticamente não interage. Mas vamos que interessa, temperatura. Como é que você mexe a temperatura? Né? Temperatura você vai medir, como falei lá, o espectro de energia dos fragmentos cinéticos. Mas, bonito, esquece a curva, isso tem a ver com barreira colombiana. Então tem aqui, olha, partícula alfa, tem próton, tem neutro, tem político. Você tem lá as distribuições, você olha lá, essa cauda aqui, você fala, legal, começa a temperatura ali, daqui a pouco depois a temperatura. Elas costumam ser muito altas, o pessoal não olha isso aqui, porque, como eu disse, aqui vem de outros mecanismos, até coletivos, então, acabado. Isso não tem informação fidedigna. O que se usa mesmo para ganhar o pão? Tá? Bem recentemente, o pessoal do Texas fez propostas como o roteiro, porque a gente fica muito demais agora.
Você comporta a população de estado citado. Você pega uma certa espécie, sei lá, pega lítio. Pega o lítio e vê lá, mede as populações que estão em um certo estado citado, no estado citado. Os experimentais conseguem medir isso em vários experimentos. E aí você inverte a relação estatística um pouquinho, você inverte em conta dadas as multiplicidades, você faz a continha com os X do estado fundamental e a diferença de energia desses estados, você vai lá e estima a temperatura. Ou também, né, você pode usar uma razão dupla de isótopos, né? Você tem aqui isótopos, dois caras com seres iguais aqui, e tentando diferem em unidades de massa. E a mesma coisa no outro aqui. Isso aqui é uma formulinha muito simples, baseada no modelo no fórmula canônica, então é fácil ter a expressão da multiplicidade canônica, uma hipótese que não é muito razoável, por isso está ruim, e aí você chega nessa expressão aqui. Então, isso que você mede, se você conhece, você pode também estimar a temperatura dos caminhos. Então, é isso que se faz. Olha por isso aqui. Aqui, mesmo experimento, tá? E os termômetros diferentes. Lítio, aqui é a chave citada, tá? Então, lítio, berílio e hélio. Então, aqui embaixo. Aí você pega aqui carbono, lítio, né? Eu pego dois Z's diferentes, né? Z2, Z1, pego dois diferentes, e depois, a cada Z eu pego A's diferentes de unidade. Então eu tenho aqui carbono e lítio e hélio e lítio. Hélio e lítio foi o que usou o pessoal que fez a primeira conta lá, foi hélio, só hélio, lítio não. Só hélio. Não foi lítio, né? Lítio. Então olha, se eu observar aqui, que bacana aqui. Totalmente diferente dos demais, né? Embolado, tá? Esse parece ser o certo, esse parece ser errado. Mas o fato é que eles não concordam. Um está certo, outro está errado. Eu digo que os dois estão errados. Não tem ninguém certo nessa história aí. É o melhor você falar que não tem ninguém certo. Vamos voltar, só acredito, né? No modelo estatístico Copenhague. É avassalador o sucesso desse modelo. A gente escreve falha em alguns casos, sim, mas aí a gente entende que alguns ingredientes estão bem colocados, mas a gente escreve muita coisa. É muito robusto o modelo. E aí você tem aqui, olha só, para esse sistema aqui, né? Você tem aqui a temperatura que sai do estatístico Copenhague, sabe? Tem a horizontal aqui. E aqui os diferentes termômetros, né? Você tem aqui são A diferente, né? Eu pego hélio e vou combinando com outros diferentes do parceiro. Né? Então aqui eu vou ter carbono, mesma coisa, oxigênio, mesma coisa. Então você vê que os dados experimentais não concordam com a linha vermelha. Está bem diferente. Então, você vê esse aqui também está ruim. E isso aqui não concorda de ninguém. Por que isso, né? Esse é o grande problema. Você quando vai olhar os fragmentos que são produzidos, eles são produzidos e citados. Os fragmentos não são produzidos na fundamental, são citados. Aqui tem distribuição dos fragmentos aqui, em matéria de cálcio. Esse efeito não é levado em conta naquelas fórmulas. Pelo contrário, essa fórmula aqui, para obter essas fórmulas aqui, esse efeito é descartado. Esse efeito é descartado. E ele é importante. Então, isso aí impacta sensivelmente nesses termômetros. Mais uma. Então, você tem que levar em conta, né, que você tem o decaimento de quando você mede, experimental médio, ele não mede isso daqui, ele mede isso citado. A gente fez, né, é muito usado, dois formalismos da essa licitação, que é a evaporação de Weissman e House of Flash. A gente tem tudo isso aqui implementado também, eu fiz isso aqui, falando do Oriente, isso aqui, descobrindo também parte disso aqui. E aí, o muito barato aqui é você conseguir, como eu falei, né? O grande problema está no contínuo. Como é que você bota funções no contínuo? A gente tem dados que faz parte do técnico, que está em pacientemente os chinês, a paciência mental dele, o pacientemente coletor, uma tabela gigante de dados experimentais nessa área de estados. E aí a gente tinha essa conta daqui, que a gente sabia que era razoável, pelo sucesso da CBR, a gente conseguia fazer parte dessa conta aqui, ainda de modo assim, quase empírico, e aí fez um match disso aqui, para conseguir fazer o que a gente chama de Weissman, né? Que foi uma previsão bastante. Uma junção, muito legal. E
leva esse ponto, olha só. Você tem a questão de fragmentos primários, né? Quantos fragmentos são produzidos inicialmente em função da energia? Você tem essa multiplicidade que você deveria observar. O detetor tem isso aqui, porque esses caras se citaram, muda drasticamente. Como você observa o detetor, na verdade é isso. A transição de fase, ela acontece, deveria ser dado por isso aqui. Os observados deveriam ser tirados daqui. Mas quando você observa isso, mudou muito as propriedades que você observa. Fragmentos intermediários, olha só, bacana. Você vai botando energia de expansão, vai crescendo, crescendo, crescendo. No entanto, olha só, eles vão, que você observa, pegou muito menos, porque esses fragmentos aqui muito citados vão ter caído. O jogo da levinha vão sobreviver. Então, a impressão digital que sobra da impressão de face está bem borrada, porque o que você chega no experimental ver não é aquilo que você gostaria de ter visto que é o dedinho. Você vê o vermelhinho lá. Bom, isso funciona. Quando a gente mostra aqui, olha só, fazendo a conta aqui, essas linhas contínuas aqui, são as linhas que estão levando em conta, né? Aqui uma tirada aqui, estão levando em conta o decaimento secundário. Aí você vê que quando eu pego as multiplicidades dadas pela semana, né? E aí boto naquela forma, faço de conta que a semana dá experimental, boto naquela forma e faço a conta, levando em conta a desestação secundária, aí olha só como eu estou de acordo com os termômetros medidos. Então, quer dizer, eu vejo que os termômetros estão medindo alguma coisa, mas não é isso aqui, o vermelho. Bom, para fechar agora aqui então, né? Finalmente, fechei a vela. A gente tem, né, indícios de atenção de fases naturais, que a gente discute isso para lá, tem fumaça, tem fogo, mas tem muita coisa, né, para a gente aprender aqui. E uma coisa importante que eu não toquei aqui, o ramo é muito vasto, né? Você pode aprender sobre volume de queda, qual tamanho que ele quebra. Aí, poxa, como é que ele quebra? Então, trabalho, eu fiz hipóteses que ele quebra a pressão constante, e aí, poxa, tem resultados muito parecidos, assim, quase distinguíveis. Uma coisa que tem assim, as pessoas da área, ser mais ingênua, né? Acham que tal sonda é mais apropriado para tal coisa, tal sonda. Se tem diferença do sonda, a descrição não está apropriada, né? Tem alguma coisa aí que está apropriada aí. Aí, a gente tem um trabalho que mostrou que não é bem assim, não é tudo igual. Mas aprender sobre como se a pressão constante, se a volume constante, como é que quebra, como é que se mede volume. É outra coisa que eu botei a mão uma vez só saí fora, que eu senti que não estava bom também. Fiz o trabalho só e chegou, eu direto, e começa tudo ali. E você pode também aprender, né? O pessoal supernova adora muito isso aí, né? Sobre você chama de simetria. A simetria é muito importante na hora da partida na fase supernova. E você tem informações aqui, olhar, próximo ponto de saturação. E lá está fora disso. Então, aqui também você pode ter essas informações. E o que eu estou fazendo nesse momento, né? Estou dando uma parada, a parada grande, eu estou fazendo quase um ano, no bolinho. Eu fiz 95% da hipótese, fiz conta, setei o berlinho, aí comecei a ver muitas coisas, não terminei. Que é fazer uma descrição unificada dessa quebra ou evaporação. Tem um tratamento. Porque você juntar as coisas assim, é muito romântico, não? Quebrou, evaporou, não é assim. O troço vai quebrando e ele não vai parar. Cansei de quebrar, vou evaporar agora. Ele vai quebrando e vai jogando coisa fora, não tempo. Então é um processo contínuo. O que eu consegui fazer aqui foi isso. Eu botei lá um mecanismo que faz tudo continuamente. Eu só não mostrei para ninguém. O pessoal também achou eu combinei com o Beto e com o Raul, uma conversa muito antiga que a gente tinha, né? Aí só ficar naquela coisa romântica, assim, não tinha, quem sabe, eu não sei fazer. Até um e-mail pro Beto, eu consegui fazer, ele pouco me conta, não sei o que, eu vou marcar. Só que aí, quando ele pode, eu não posso, quando eu posso, ele não pode, eu vou viagem, aí agora, quase um ano, a gente não conseguiu começar ainda, mas tá praticamente na hora de eu sentar, em 1 ou 2 semanas a gente consegue publicar o exterior, todo mundo de cá. Bom, então é isso, gente. Obrigado, e acabei me alongando um pouco demais. Você falou que saiu quebrando tudo que vai fazer qual equipamento que você utiliza, sempre um equipamento, começou o cálculo para você fazer
É no aparato experimental mesmo, né? Provavelmente é uma coisa do início. Parece que um feixe, você tem um alvo. O alvo pode ser essa caneca aqui. Pode ser você. Espero que não, porque fisicamente é isso, não ser alvo. Joga a direção de você, você acertar uma escolha lá. Só que a energia é grande o suficiente para que quando pega um grupo, ele quebra. Quebrar um grupo não é fácil, não. A bomba atômica mostrou aí, você o estado que ele faz, só que o custo aqui para quebrar requer mais energia do que sol, então ninguém se derruba, porque não é rentável. Então você tem aquela indução, uma chapa fotográfica. Hoje em dia, eu tenho dificuldade com essa geração nova, né? O pessoal só conhece o celular, o cara que viu um filme, né? Revelar um filme, o que é isso, né? Então, a indução é uma chapa fotográfica, você joga lá, bateu ali tem água lá dentro, tem duplo lá dentro, bateu, quebrou, e esses pedaços, quando sai os pedacinhos lá dentro, eles são fragmentos carregados, então eles estão ionizando, né, o material, então deixa traço, deixa rastro. Aí o cara vai com o microscópio seguindo os rastros, analisa o tipo de rastro, ele sabe o que sai lá. E o experimental. Mas aí, nessa placa, né, nesse alvo tal, também acho que deve ter o controle, porque o que espalha provavelmente entra em contato e reage também com. Não, normalmente não, é o seguinte, é muito rápido. É que a matéria é vazia, não, a gente enxerga isso aqui como denso, mas tem um grande vazio. Se você joga uma coisa aqui dentro aqui, nossa, você vê o átomo, ele é 10 mil vezes, pelo menos 10 mil vezes maior que o núcleo. Então, você sai num lugar onde a coisa mais. De vez em metro, né? Está 10 mil metros de você, está sozinho, soltão. Então, quando os fragmentos saem andando no meio, eles não tem nada, você cobre, você joga um negócio muito denso. E tem energia também, se pegar só elétron, ele tem pedaço aqui para ter energia, tem que pegar núcleo mesmo. E no caso do alvo, né, dos eletrônicos, que o pessoal tem, bota uma folha no meio do caminho, uma folha mesmo, uma folhinha assim. Eu vi um alvo decepcionante, mas está no alvo, né? No alvo. Quando chega lá, eu me esse aí, os caras rindo, eu vou pedir um negócio que eu nem vi, porque eu vou botar desse tamanho, uma coisa pequenininha. Aí você bota lá um alvo lá, um alvo de ouro, lá, no meio lá, digamos, e aí vem um feixe em cima. Aí o feixe bate naquilo ali. Eu até procurei, eu tentei imagem de foco do equipamento lá, eu trabalhei com os caras lá. Isso bate num dos núcleos, na folhinha, né? A folha é fina o suficiente justamente para isso, quando você vai pegando os demais em volta. Então a probabilidade de pegar um outro muito baixo, bate naquilo ali e aí sai da fora. Aí que tá, quando sai da fora, muita coisa fica presa lá dentro mesmo. Então aqui no meio do caminho não tem energia. Aí sai da fora e aí tem toda uma eletrônica em volta, tipo uns telescópios em volta. Quando bate, ele sensibiliza, ele vê qual a perda de energia que ele tem até ser freado. Aí, dada essa perda de energia, ele identifica quem é quem. Forma assim, a gente chama banana, a gente chama de banana mesmo. O termo jargão, na área das bananas de energia, você vai vendo, de acordo com a forma da banana, você sabe quem é, qual é o fragmento. É um trabalho. E assim, só para. Mas, por exemplo, por que a gente costuma querer quebrar núcleos, né? Porque o objetivo é a gente entender o que tem lá dentro mesmo. E como é que ele se mantém estável, essa questão física mesmo, pura. Entender a física e tem a versão da física, né? A gente não conhece, na verdade, a gente não conhece, né? Assim. Eu tinha um colega que dizia que a gente em física sabe resolver o oscilador harmônico com partícula livre. Massa móvel, partícula livre. Nada mais. E nem isso, né? Massa móvel. Não, você descobre que tem um vácuo, você consegue descobrir. Então, o vácuo é insolúvel também. A gente só sabe uma integral gaussiana. O mundo é muito limitado, né? Então você pega um mundo, você tem 1001 facetas. Ele tem assim. Você olha para o mundo, você vê aspecto de superprodutividade lá dentro. Um negócio assim, o mundo é eclético. Então, para você entender ele, tem que pedir um montão de coisas. Aí, legal, tem esse comportamento, tem esse. Você não tem esses termos, é bem bacana isso. É uma analogia que eu já vi, por exemplo, igual você vê uma casa, né? Por exemplo, você vai comprar uma casa, você compra e aí você não sabe por que ela foi construída, aí você vai lá, para você ver, você tem que ter toda, tem que ter uma parede, você vai fazer uma reforma, você vai descobrir coisas que você não sabia que existia
Você vai colocar um quadro, você fura um cano sempre. Não importa onde você vai colocar o quadro. Se a parede branca você vai furar, você vai achar um cano. Então é isso, aí o Google é cheio dessas facetas, entendeu? É cheio de problemas, cheio de coisa que ele tem que ajudar. Não é fácil, o pessoal falei muito pouco dos franceses lá, apesar de gostar deles, os alunos da Ucrânia, eles estudaram no anterior, revolucionário, né? Estudou uma fortuna. Foi assim, no final do doutorado também. Quase no final do doutorado. Eles fizeram o detetor, que eles tinham uma cobertura angular que ninguém tinha. Eu falei, você tem tipo uma bola, pensa no detetor, uma bola. A ideia o ideal é você ter uma bola ali dentro, né? Que isso só sente tudo que é lado. Então você bota uma bola ali, para onde for está pegando, né? De algum modo, tem que chegar o feixe lá para bater e quebrar. Então você quebra um buraco na bola, o feixe entrar. Então tem um buraco lá para onde entra, o que foi nítido ali, você vai perder. Já não tem brincadeira. E o feixe tem que sair também, se quando vai bate na bola também, abre o buraco para frente também para o feixe sair. Então eles tinham uma perda, né? Que o Ida tinha uma cobertura angular muito boa, muito melhor que tinha na época, e eles se vangloriavam, claro, tipo, orgulho disso, dos lineares de detecção deles ser similares da emulsão. E mesmo da emulsão é esse, lineares baixíssimos de detecção. Aí, ou seja, com muito pouca energia você consegue sensibilizar, que os outros perdiam, eles tinham. Só que, ainda assim, não mede neutro, mas é muito neutro. Deus tem carga. E você perde o buraco. Você perde o buraco, mas já é brilhante. Vamos medir, vamos considerar só quando a gente tira eventos completos, medir toda a carga. Só que o evento que você mede toda a carga, né, que bateu lá, que no cenário de buracos, não é representativo. Porque o representativo é que você perde coisa. Você está olhando para o subespaço do negócio todo. E tem outras coisas que eu coloquei, distribuição de momento também, tem muita informação. Mas aí não são fáceis, não. Tem muita coisa para você entender. O bom é isso, tem emprego. Ah, sim, isso é verdade. Tem emprego para tudo de coisa. Eu só falo, enquanto tem problema, tem emprego. E tem quem acha que vale a pena pagar, né? É isso. Tem emprego enquanto acha que pode pagar. Hoje em dia, as notícias que estão rolando ali são muito desanimadoras. Os dados que se tem atualmente, eu imagino que hoje a tecnologia já tenha dados com precisões bem maiores. Simulações também computacionais. Simulações computacionais. Tem sim, as coisas melhoraram muito sim, mas em termos de dados, né? Eu queria ter mais próximo desse pessoal, até por razões pessoais mesmo. Eu não colei muito desse pessoal, porque algumas pessoas da USP, inclusive, participou menos dos experimentos. Tem gente, pessoal do Texas, pessoal da dizem que conseguiram, acho que o INTA também, nós também fez isso também, que eles conseguiram voltar e identificar qual é aquela inicial, os fragmentos iniciais, reconstruir. Eu sou cético. Pelo que a Beth fala, isso aí é texto. Eles nunca fizeram isso. A linha do pessoal de investigação é: vamos medir o melhor que a gente consegue. E aí vamos aplicar nos cálculos as mesmas restrições que a gente tem nas medidas. Que aí, bom, você bota de um lado aqui, sai do lado, filtra. Eu não consigo medir mais que isso, então tira. E aí, agora voltar, ela fala. É uma extrapolação, né? Como se fosse uma chute, né? É um jeito, é uma extrapolação chutada, né? Que média, né? Média não é mais uma coisa, não, mas a dispersão, mostra tudo dentro da dispersão. E, poxa, chega uma hora que você. Agora é fé. Mas, o dia que vocês teve uma falha minha, eu devia ter começado com o pessoal de São Paulo, pelo menos do Texas, para ver exatamente o que eu fiz com o mesmo. É como lá no princípio, lá na. São Paulo se diz o Ito. Não. Tá hoje? Eu não estava lá, não sei se continua lá, não lembro o nome dela, não. Foi em 2015 que essas medidas. Provavelmente com esse avanço aí da computação quântica, né, de repente, esses números de graus de liberdade gigantescos,
de repente vai reduzir. Não, isso muito, né? Isso não é um problema não, gente. Eu não coloquei para vocês aqui, né? Que aquela curva que eu mostrei a vocês no meio pretinho contestando é um cálculo que eu fiz na Monte Carlo. Em si, eu sou capaz de calcular todas as partições, todas. É 10 a muito, eu sou capaz de calcular. Sem calcular. Por quê? Sai a relação de recorrência. Eu tiro os observáveis da relação de recorrência. É pesado, tem casos que está 2 dias calculando, mas eu consigo botar tudo lá dentro. Então, esse não é o grande limitador hoje em dia, não. O limitador está mesmo na teoria dele, porque é complicado. Você não conhece o contínuo, você está estudando estados que são instáveis pela emissão de partícula. Então, você tem o contínuo, essa é só contínua. Então, o que você faz? Entendeu? A modelagem ali, você pega esses cálculos mais terra, de rato foca, eles vão te dar algumas informações. Você muda a interação, a temperatura limite está aqui, vem para cá, vai para lá. Então, depende do que você coloca lá dentro, não muda muito. No fundo, a gente sabe que o caminho das pedras, mas não tem a certeza do negócio tem mais. O que é legal. Pode comentar?